Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós em mais um encontro que nós temos para o estudo dessa mensagem. Amém. Você pode ver que o cenário onde nós nos encontramos nesse momento é um pouco diferente do que você acompanhou ao longo dos 5 estudos dessa série. O que acontece é que nós tivemos um pequeno problema técnico no nosso último estudo e nós estamos regravando apenas os primeiros 15 minutos que se perderam daquela mensagem. E no final da mensagem você poderá também ter a oportunidade de acompanhar uma mensagem adicional a esta série aí super importante para todos nós que temos o interesse de adorar ao único Deus verdadeiro. Uma mensagem que faz um convite a cada uma das pessoas que conseguem entender que a adoração a Deus é a coisa mais importante, ao Deus verdadeiro é a coisa mais importante da nossa vida. Bom, entrando então no nosso tema de hoje, apenas recapitulando antes de nós entrarmos no nosso tema, os 5 assuntos que nós tratamos rapidamente ao longo dos nossos encontros. No nosso primeiro estudo nós vimos sobre as abominações existentes na antiga Babilônia e, afinal de contas, também na Babilônia moderna, a Babilônia mencionada no livro de Apocalipse. E nós vimos que uma dessas abominações, ela está relacionada com o contexto de adoração. Quando Deus condenava a adoração aos astros, a adoração ao sol, a adoração aos deuses falsos. E nós vimos que isso, para Deus, é considerado não apenas um pecado odioso, mas uma abominação. Lembrando que no livro de Provérbios, capítulo 6, Deus fala de 6 coisas que Ele odeia e a 7ª Ele abomina. Apenas para nós entendermos que aquilo que Deus considera como abominação é muito pior do que qualquer outro tipo de pecado que possa existir. Bom, no segundo estudo nós vimos o significado da palavra ruar, que é a palavra traduzida nas nossas Bíblias como Espírito no Antigo Testamento, a língua original é o hebraico, e no Novo Testamento o grego, a palavra pneuma. E nós vimos que todas essas 2 palavras, elas significam vento, sopro, ar, fôlego e etc. Nada relacionado com pessoa, como se diz hoje, que o Espírito Santo seria uma pessoa ou uma terceira pessoa. No nosso terceiro estudo, nós vimos a relação entre Espírito de Deus, Espírito de Cristo ou de Jesus e Espírito Santo. Vimos que quando a Bíblia menciona um e outro, na realidade está falando da mesma coisa. No quarto estudo, nós vimos a relação do Pai e do Filho nesse contexto de adoração, a questão da divindade, a unidade composta por 2 seres e não por 3, como se dizem aí fora, de que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo e os 3 são um, e nós vimos que a Bíblia está longe de afirmar algo dessa natureza. Na realidade, se existe uma unidade no céu, essa unidade é composta pelo Pai e pelo Filho, onde o Pai é o Deus soberano, o único Deus, e o Filho é aquele quem representa o Pai em tudo aquilo que faz. No nosso quinto estudo, nós entramos em alguns textos bíblicos que aparentemente contradizem essa questão da existência de um único Deus e parecem dar a entender que o Espírito Santo é de fato uma terceira pessoa, e nós entramos nestes textos para entender à luz da Bíblia o significado de cada um deles. E o mais importante do nosso quinto estudo foi a questão do batismo. Nós vimos que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo falso, não é um batismo bíblico, em realidade foi introduzido pela Babilônia moderna, a Igreja Católica Apostólica Romana, e segue-se essa fórmula batismal até hoje. Mas nós vimos na Bíblia que o único batismo correto é o batismo em nome de Jesus, apelando a mim e a você então a um rebatismo, se é que nós conseguimos entender que esse é o único batismo verdadeiro. Hoje nós estaremos estudando sobre a origem
e a verdadeira história da doutrina da Trindade. Só que antes de nós entrarmos no tema, nós gostaríamos que você refletisse, nós vamos já em seguida abrir a palavra do Senhor, mas que você refletisse no seguinte: o livro de Apocalipse, ele é o último livro da palavra do Senhor e ele foi escrito, portanto, segundo cremos, para essa última geração que vive nessa terra. Se você pega o versículo 3 do livro de Apocalipse, você vê que Deus ele passa ali uma bem-aventurança, bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Veja que o livro de Apocalipse, então, foi escrito para pessoas que vivem em um tempo próximo da vinda de Jesus, logicamente, que é aquilo que todo o povo de Deus aguarda ao longo dos anos. Sendo assim, não é à toa que ele foi colocado como o último dos 66 livros do cânon sagrado. É como se Deus já, até mesmo pela ordem do livro, quisesse mostrar que esse livro é o livro escrito para a última geração, ou seja, para a minha e para a tua geração, a geração que nós vivemos. Sendo assim, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 1, no versículo 19, nós encontramos que esse livro, ele tem aqui no mínimo 3 aplicações. Escreve, pois, as coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois destas, futuro. Veja então que as profecias do livro de Apocalipse, elas não são apenas histórias do passado, como existem hoje. Se nós pegarmos alguns canais que passam documentários sobre o livro de Apocalipse, você vê que aplica-se Babilônia para a antiga Babilônia literal, a própria seca do rio Eufrates, que se fala hoje, que está secando. O livro de Apocalipse ele não é um livro meramente literal e muito menos histórico. É um livro simbólico e um livro que apresenta para nós o futuro, as coisas que em breve vão acontecer. É isso que está ali no livro de Apocalipse. Sendo assim, quando nós abrimos esse livro e vemos que ele começa com cartas apresentadas às 7 igrejas, e acompanhe comigo então agora a leitura de Apocalipse capítulo 1, voltando a alguns versos aqui, nós vamos ver a quem foi endereçado o livro de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que o livro de Apocalipse foi endereçado às 7 igrejas da Ásia. Só que, como nós vimos, o Apocalipse não é um livro histórico. Pega-se hoje a carta às 7 igrejas e entende-se que são endereçadas às localidades geográficas que se encontram ali pelas mediações da Turquia nos dias de hoje: Éfeso, Esmirna, Tiatira e por aí vai. Mas não são assim. As cartas às 7 igrejas, se você quiser se informar mais sobre esse estudo, nós temos também esses estudos gravados e 3 desses estudos estão acompanhando esta série, Pérgamo e parte 1 e parte 2 de Tiatira. Se você quiser se informar mais, então, nós temos também os outros estudos gravados. Mas por hoje, o que importa para nós é entendermos o seguinte: as 7 cartas são dirigidas a 7 períodos da história da igreja e do povo de Deus aqui nessa terra. São 7 fases, 7 momentos que a igreja de Deus atravessaria, desde o momento em que Jesus ascendeu aos céus e deu a ordem para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. No momento em que os discípulos são batizados no Pentecostes com o derramamento do Espírito, começa ali o período da igreja de Éfeso, no ano 31 depois de Cristo aproximadamente. E ali começa-se então fases dessa igreja. Se você lê as características, você consegue encaixar em cada uma dessas fases. Mas o que isso tem a ver com o nosso estudo? A igreja de Pérgamo é a igreja que nos interessa para o nosso tema de hoje. A igreja de Pérgamo, ela teria o início do seu período entre os anos 313 depois de Cristo, até o ano 538 depois de Cristo. O que marcou o início da igreja de Pérgamo
No ano 313, uma pessoa, um imperador romano chamado Constantino, muito conhecido na história, inclusive tem filme falando sobre ele, embora não seja exatamente fiel ao que a história apresenta sobre esse personagem. Constantino foi responsável por um edito no ano 313, conhecido como Edito de Tolerância Religiosa. Nesse ano, ele impede uma perseguição que havia se iniciado no ano 303, no período da igreja de Esmirna, a igreja anterior, com o imperador Diocleciano. Ele persegue veementemente o povo de Deus, uma perseguição que dura 10 anos, veja, 303 a 313, como dizia perfeitamente a profecia, e Constantino se levanta agora e impede a perseguição, sai em defesa, entre aspas, do cristianismo. O que acontece é que Constantino teria às margens de um rio, se dirigindo até uma batalha. Ele não era uma pessoa, um grande general de guerra, perdeu muitas batalhas no Império Romano, e num rio ele tem uma visão que supostamente seria uma visão através da qual ele teria uma força maior no trono do Império Romano. Nessa visão, ele contempla o sol e uma cruz em forma de nuvem, uma nuvem em forma de cruz na realidade. E ele vê que essa cruz, ela vem e ela cobre o sol. O que isso significa, segundo ele entendeu? Ele ouve uma voz que diz, fazendo isso vencerás. Ele entende que o cristianismo, que é a cruz, que é a nuvem em forma de cruz, deveria cobrir agora o sol, que era o símbolo do paganismo. Então o que Constantino faz? Mistura o paganismo com o cristianismo. E isso acontece exatamente no período da igreja de Pérgamo. Agora, o que é mais interessante é que se nós abrimos o livro de Apocalipse, no capítulo 2 agora, e nós lemos apenas os primeiros versos da carta à igreja de Pérgamo, olha o que nos diz. Apocalipse 2, verso 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, ao mensageiro da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus, que é aquele que está escrevendo, dirigindo a mensagem aqui às 7 igrejas, se apresenta como tendo uma espada afiada de 2 gumes nas suas mãos. Jesus se apresenta a cada uma das igrejas com características peculiares a cada um desses períodos. O que significa a espada? Hebreus capítulo 4, verso 12 nos diz que a espada é a palavra. E os 2 gumes representam o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que a palavra do Senhor é um todo completo, composto pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Mas por que Jesus se apresenta com a Bíblia para esse período? O que estaria acontecendo com o povo que viveu no período da igreja de Pérgamo? Continuamos a leitura. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por aqui nós paramos e, como já foi dito, junto com esse kit está seguindo um estudo completo sobre a igreja de Pérgamo, mas por aqui nos importa entender que o período da igreja de Pérgamo, entre os anos 313 ao ano 538, era um período onde o povo habitava no local onde o trono de Satanás estava instituído. E quando a Bíblia fala de trono, fala de soberania. E o inimigo atingiu a soberania no meio do povo de Deus de uma forma, através de doutrinas pagãs. O paganismo é religião satânica que foram inseridas no meio do cristianismo. E quando nós vemos essa suposta conversão de Constantino, nós entendemos e vemos na história que durante o período de 313 a 538, muitos concílios foram realizados, através dos quais doutrinas pagãs foram inseridas no cristianismo. E é aí que nós entendemos essa questão do surgimento ou da inserção da doutrina da Trindade no mundo cristão. Nesse momento do nosso encontro, nós iremos analisar agora alguns slides que vão nos ajudar a entender todo esse contexto, como foi o processo através do qual o inimigo conseguiu atuar
para que a doutrina da Trindade fosse inserida no cristianismo. Antes de nós irmos para os slides, gostaríamos de ler apenas mais um texto bíblico do livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja que o livro de Pedro nos fala de um povo que desejaria o genuíno leite espiritual. Se a Bíblia nos fala de um genuíno leite espiritual, é porque existiria um leite espiritual falsificado ou adulterado, como nos diz a versão revista e corrigida das Bíblias em português. Para nós desejarmos o verdadeiro leite espiritual não adulterado ou falsificado. Nós vamos ver que nesse período da igreja de Pérgamo foi o momento onde muitas bulas papais, muitos concílios foram realizados e adulterações bíblicas foram feitas, favorecendo as doutrinas falsas, uma delas a doutrina da Trindade, que é crida hoje pela grande massa cristã. Gostaríamos de fazer uma pergunta para você. Quando que você acredita que a doutrina da Trindade surgiu de fato? Teria essa doutrina surgido apenas no ano 313 com Constantino? Vejamos o nosso primeiro slide. Trindade no céu? Primeiramente, é bom não esquecermos que a origem desta doutrina não é terrena, mas sim celestial. Contudo, ela não foi criada por Deus, mas por Lúcifer, quando em rebelião no céu, desejou ser a terceira pessoa da unidade divina, composta apenas por duas pessoas, o único Deus verdadeiro, o Pai e seu Filho Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Parece absurdo nós dizermos que essa doutrina ela teve uma origem no céu. Ela teve origem no céu, só que não com Deus. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, verso 24, que se nós permanecermos no que ouvimos desde o princípio, nós permaneceremos no Filho e no Pai. E esses eram os únicos dois seres dignos de adoração no princípio. Só que um terceiro ser, criado pela mão de Jesus, Lúcifer, tem inveja agora do seu Criador. E ele deseja ter a adoração que era apenas dada ao Pai e ao Filho, querendo compor uma trindade lá no céu. Veja, portanto, que o único que pregou uma trindade desde o princípio não foi Deus, mas foi Lúcifer. E quando ele foi lançado aqui na Terra, ele tentou trazer esse conceito também para o cristianismo. E é por isso que, indo para o nosso próximo slide, nós veremos que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Agora, por que uma doutrina pagã? Quando Lúcifer foi lançado aqui para a Terra, como já foi dito, ele trouxe a sua filosofia trinitária e tentou de todas as formas levar essa filosofia para o mundo. Lembrem-se que quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Conhecei-vos, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. O desejo de Deus era que a terra fosse povoada por Adão e Eva e pelos filhos que eles teriam, que deveriam viver em obediência a Deus. Só que não foi o que aconteceu. Adão e Eva pecaram. E depois do pecado, agora, eles têm dois filhos, Caim e Abel. Nós sabemos que um era o filho de Deus, o filho da promessa, e o outro era um filho carnal, filho do homem, Caim. Caim vem e mata Abel, instigado por Satanás, porque Satanás via que Abel era o filho de Deus, o filho da onde viria o Messias prometido. Só que Deus agora vem e dá um outro filho, Sete, que era o filho através do qual Deus traria descendência messiânica. Satanás, astutamente, vê que não adiantava mais matar os servos de Deus, porque se ele matasse, Deus levantaria outro. O que Satanás agora pensa então? É aí que em Gênesis 5, Gênesis 6 e Gênesis 4 nós vemos que os filhos do homem, que eram os descendentes de Caim, se misturam com os filhos de Deus, os descendentes de Sete,
E o povo de Deus agora é paganizado e a adoração ao único Deus verdadeiro é pervertida no mundo antediluviano. E o que Deus tem que fazer? Destruir as pessoas que viviam naquele mundo e que se apostataram dos verdadeiros caminhos de Deus. Isso é o que aconteceu no cristianismo. Satanás viu que não adiantava matar como fazia na igreja de Esmirna. Em Pérgamo, ele levanta alguém que prostitui o povo de Deus com as doutrinas pagãs que sutilmente vieram sendo inseridas no meio do cristianismo. Mas como nós conseguimos comprovar que a filosofia trinitária ela está inserida no paganismo e depois foi inserida no cristianismo? Vamos seguir nos nossos slides. Uma das primeiras nações, uma das mais antigas civilizações da nossa terra é a Babilônia e o Egito também. Todas as religiões pagãs, embora elas sejam politeístas, ou seja, adoradoras de vários deuses, existe em todas as religiões pagãs uma trindade que rege todos os outros deuses que existem nessas religiões, sem exceção. Eu aqui só coloquei algumas para os irmãos poderem ver como isso daí é uma verdade. Religião babilônica, por exemplo, trindade babilônica, Ishtar, Sim e Shamash, sempre representado pelo Deus Sol, Deus a Lua e os astros, que são os outros que compõem essa trindade também. Isso daqui, irmãos, os nomes dos deuses variam de acordo com a dinastia. Se os irmãos pegam um pouco antes disso ainda, os irmãos vão ver que a Bíblia cita o nome de outros 3 da Babilônia, que são os mesmos 3 aqui também, só que com outros nomes. Nimrod, Tamuz e Semíramis, também compondo essa mesma trindade babilônica, só que com outros nomes. Trindade egípcia também, Horus, Ísis e Osíris, isso da 12ª dinastia do Egito. Então, irmãos, todas as religiões pagãs elas seguem essa linha. Tem muitos outros deuses adorados no Egito e adorados na Babilônia, só que existem 3 deuses principais que eles veneram e os que eles acreditam que são as divindades principais dos deuses aos quais eles adoram. Pode passar para o próximo. São 2 homens e 2 mulheres? Volta ali um pouquinho. Porque a trindade ela sempre passa essa ideia. É o homem, a mulher e o filho gerado por aquela relação. Entendeu? Não é à toa que no catolicismo hoje eles têm aquilo que eles chamam de a Sagrada Família. A Sagrada Família é a trindade babilônica, é a trindade egípcia também, só que com a imagem, entre aspas, de José, Maria e Jesus. Entende? Mas é... Sempre fala em nome da família sagrada, Isso. José e Maria. Ninguém fala mais. Isso, né? Mas é somente, irmãos, o que aconteceu? Com a confusão das línguas na Torre de Babel, os deuses que eram adorados, por exemplo, com esses nomes aqui, lá no Egito passaram a ser adorados por Horus, Osíris e Ísis. Lá na Grécia com outro nome, mas são os mesmos. O Horus é o Ishtar lá da Babilônia, entende? Então cada um passou a ser adorado da mesma maneira, só que com outros nomes de acordo com o nome nativo da nação. Pode passar, Julinho. Isso daqui que eu comentava com os irmãos que chamou bastante atenção. Na Indonésia, Brahma, Vishnu e Shiva. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar de Brahma e Shiva ali, que são os mais conhecidos. Agora, olha só que interessante essa citação aqui, irmãos, desse livro. O livro O Simbolismo de Deuses e Rituais Hindus, falando a respeito de uma trindade hindu que existia séculos antes de Cristo, diz. Olha o que o livro diz. Shiva é um dos deuses da trindade. Disse que ele é o deus da destruição. Os outros 2 deuses são Brahma, o deus da criação, e Vishnu, o deus da preservação. Para indicar que esses 3 processos são um só e o mesmo, os 3 deuses são combinados numa única forma. O que é isso daqui? É a trindade. É exatamente a trindade do cristianismo. Só que o que me chamou a atenção aqui? Olha o que eu grifei em vermelho. Shiva é o deus do quê? Quem que é o destruidor na Bíblia? Quem que vem para roubar, matar e destruir? Então Shiva representa quem? Satanás. Está lá, o tridente. Brahma é o deus da... Quem que é o grande criador na palavra? Deus o Pai.
e Viceno da preservação. Quem é aquele que preserva e pelo qual todas as coisas subsistem e são mantidas? Quem é? Viram como a Trindade aqui, ela passa agora o que é mais curioso. Só que na religião aqui, eles põem como parte da Trindade Shiva, que é Satanás, o Deus da destruição. E na Trindade, isso comprova aquilo que a gente já colocou aqui. A Trindade, através do Espírito Santo, é uma adoração a quem? A Satanás. A Satanás. E isso, dentro da Trindade hindu, fica bem claro para a gente aqui também. Pode passar para o próximo, Juliano. Bom, irmãos, isso daqui é um elemento que era utilizado no Egito para a adoração da Trindade também. Olha só que interessante, isso em uma das dinastias do povo egípcio. Os pagãos egípcios, no passado, adoravam o sol como Deus e acreditavam que suas fases, amanhecer, meio-dia e pôr do sol, eram manifestações da divindade. Durante muitos anos, eles e outros povos pagãos representaram o culto ao sol em 3 fases com o símbolo chamado tríqueta. Tá? Esse símbolo é chamado tríqueta. Por quê? Estão vendo isso daqui? É um círculo. Sol. Aqui nós temos mais um círculo, Sol. E aqui nós temos um outro círculo, Sol. Os 3 círculos fundidos, então, ali, eles acreditam que representam o Sol nas 3 fases, simbolizando, então, a Trindade crida em uma das dinastias ali no povo egípcio. Será que esse símbolo, antes do Julino avançar, esse símbolo lembra alguma coisa para os irmãos hoje? Os que leram a revista do mês passado não vale. Peixinho que o pessoal usa nos carros hoje. Você leu a revista? O irmão Ayrton não leu a revista, né? O irmão Ayrton não leu a revista do mês passado, né? Passa para o próximo, Julino. Todos conhecem esse símbolo? Sim. Todos conhecem? Bastante usado, né? Até aqui eu coloquei a foto de um carro, principalmente nos carros, capas de Bíblia, tem o símbolo do peixinho ali, que o povo diz que é o símbolo do cristianismo. Mas a Bíblia diz que peixe é símbolo de cristianismo? Não. A Bíblia diz que peixe é símbolo do povo, do mundo. Jesus disse, lança as redes e eu vou te fazer pescador de homens. Mas quando você lança a rede, só vem peixe bom? Vem peixe ruim também, não vem? E você vai selecionar agora. Então, peixe não é símbolo de cristão. Peixe é símbolo do mundo. O povo do mundo que é ganho para o evangelho vai se converter depois. Não tem nada a ver com o cristianismo. E a Bíblia também não fala nada do povo fazer risco no chão lá para dizer que era cristão. Isso é história que foi inventada, irmãos. Esse peixe foi tirado da tríqueta. Só que como tirado da tríqueta? Pode passar, Juliano. A tríqueta é isso daqui, certo? No primeiro momento não parece que dá para a gente tirar o peixe. Mas se a gente dá um giro de 90 graus na tríqueta, o que vai acontecer? Olha o peixinho aqui. Irmãos, não é por acaso. Não é por acaso. O peixinho que eles usam lá tem exatamente a mesma medida ali para que ele dê o círculo exato da tríqueta também. O peixe poderia ter um formato um pouquinho diferente, mas não tem. Ele tem um formato exato que é para mostrar que foi feito com um propósito específico. A Trindade, ela é adorada hoje de formas que a gente nem pode imaginar e que as pessoas nem sabem aí fora. Pode passar para o próximo, Julina. Agora, um símbolo pagão envolvido com o cristianismo, não só nos carros, mas até mesmo na divulgação da própria doutrina da Trindade, mostrando que a tríqueta pagã é um símbolo da Trindade. Eles mostram claramente que a Trindade tem origem lá no paganismo. Esse livro aqui, The Trinity, é um livro em inglês, tem no nosso idioma também, se chama A Trindade. Esse é um livro adventista, para variar, como a gente comentou, é uma das igrejas que mais tem defendido a Trindade hoje. E olha o símbolo da tríqueta ali na capa do livro, estampada na capa do livro. O uso do mesmo símbolo pagão mostra que a origem das trindades pagã e cristã são as mesmas, né? Coloquei errado ali. Os conhecedores da história reconhecem que a doutrina da Trindade tem sua origem não na Bíblia, mas nas religiões pagãs. Pode passar para o próximo, Juliana. Olha só, irmãos.
A concepção da Trindade divina pode ser encontrada em todas as religiões, em todas as antigas religiões pagãs. Isso daí é encontrado em um dicionário francês. Agora, isso daqui que é interessante, olha só a fonte. Reinaldo de Azevedo, Revista Veja, 28 de fevereiro de 2007. Olha só o que esse escritor diz. Sustentar a existência da Santíssima Trindade, manifestações distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, de um só Deus e feitas da mesma substância. Observe, essa questão não é posta nos evangelhos. Jesus Cristo não se atreveu a explicá-la. Ela foi adquirindo importância capital na igreja à medida que esta se expandia, lembre-se do período de Pérgamo, e se confundia com o poder secular e terreno. O Messias não queria saber dos assuntos que eram de César. O reino de seu pai não era deste mundo, mas o da Igreja Católica era. Saiu na revista Veja, escrito por Reinaldo de Azevedo, no dia 28 de fevereiro de 2007, mostrando que foi o interesse do catolicismo com o mundo que trouxe a doutrina da Trindade para dentro da igreja. Diz que Jesus não se atreveu a se meter nas coisas de César. César é um símbolo do mundo e como a Igreja Católica tinha um interesse no mundo, ela abriu as portas da igreja para que as falsidades entrassem. Pode passar, Juliano. Aqui eu só peguei um exemplo. Se os irmãos pesquisarem em alguns dicionários o significado da palavra Trindade, um dos significados que vão aparecer é esse daqui: divindade tríplice nas religiões pagãs. Só comprovando o que a gente viu até então da origem pagã dessa doutrina. Pode passar, Júlio. Como que ela então entrou no cristianismo, irmãos? Algumas declarações católicas da doutrina da Trindade. A Igreja Católica Romana chegara, durante a Idade Média, à conclusão de que a Trindade era o mais central e fundamental dos seus ensinamentos. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da igreja medieval. Tem alguma doutrina boa que a gente possa tirar da Igreja Católica, irmãos? Alguma coisa que a gente consiga aproveitar da Igreja Católica? Nada. Tem alguma coisa que alguém consegue lembrar? Eu não me lembro de nada. Agora pense no seguinte: o centro de todas essas doutrinas que a gente não consegue aproveitar nenhuma, a doutrina da onde é a chave, é de onde eles tiraram todas as outras, é a doutrina da Trindade. Essa doutrina, então, tem como a gente seguir ela? É lógico que não. Se eu não consigo crer em transubstanciação, em batismo por aspersão, em uma série de coisas que eles ensinam, que dirá então acreditar na Trindade, que é o centro de todas as doutrinas deles? Pode passar, Júlio. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Nisto estão baseados todos os outros ensinos. A Igreja estudou esse mistério com grande cuidado e depois de 4 séculos de clarificação não sei de onde, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro da unidade do Godhead é uma palavra em inglês que deveria ser traduzida na verdade como divindade, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manual para o Católico de hoje, página 11. Então, se os irmãos pegarem Catecismo Católico, Manual para Católicos, os irmãos vão ver como essa doutrina é o centro da doutrina católica. Todos aqui foram católicos? Todos foram? Levanta a mão, quem já foi? Vocês lembram do credo? Lembram do creio em Deus Pai, que é rezado em toda a missa? Lembra que uma parte do creio em Deus Pai é feita a profissão creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, mostrando que faz parte ali do credo católico, sim. Eles confessam, porque daí eles confessam o Pai no início, depois confessam o Filho e depois confessam o Espírito Santo. Quantos aqui participaram de novenas? Também participei de algumas. Rezaram um terço? Também rezei. Lembra que na reza dos terços tem uma reza que se chama Glória ao Pai. E o que é a reza do Glória ao Pai? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então essa igreja venera essa doutrina, irmãos, como uma doutrina central de todas as doutrinas do catolicismo. Pode passar, Julia. Eu nunca aprendi isso. Oi? Eu nunca Nunca aprendeu?
Amém. Não perdeu nada então, irmã. Esse Tertuliano, irmãos, foi um sacerdote católico e autor de várias obras. Viveu entre os séculos II e III e foi quem criou a filosofia que se denominou Trindade. Tres personae, una substantia. Texto original em latim. 3 pessoas, uma substância. Foi ele quem trouxe essa doutrina para o catolicismo e, por consequência, para o cristianismo em geral. Claro, influenciado por Constantino, mas teologicamente foi ele que desenvolveu, tá? Dentro da Bíblia, entre aspas. Agora, interessante. Bom, será que esse cara trouxe contribuições abençoadas para o cristianismo ao longo da história? O que mais fez Tertuliano? Basta consultar a Enciclopédia Católica. Além da Trindade, foi quem instituiu o sinal da cruz, foi quem instituiu a absolvição, um perdão de pecados que vale para os pecados futuros também através das indulgências, foi quem instituiu a penitência, a Eucaristia, a crença de que o pão e o vinho se transformam realmente no sangue de Jesus e na carne de Jesus também. Então foi ele quem trouxe tudo isso para a igreja também, irmãos. Então já a partir daí a gente já pode concluir que se nada disso daqui é bíblico, com certeza a Trindade não é diferente também. Pode passar, Juliano. Como tudo começou, irmãos? A gente está chegando já na parte final para a gente concluir aí esse pedaço. Nos primeiros séculos da era cristã, o mundo estava sob o controle dos romanos. Preste atenção nisso, porque isso daqui vai ser muito importante para a gente entrar na Bíblia aqui, irmãos. Os imperadores daquela época perceberam que poderiam governar com maior facilidade utilizando-se da religião, unindo a igreja com o Estado. Mas estes governantes tinham um desafio: agradar os 2 maiores grupos religiosos da época, cristãos e pagãos. A forma encontrada foi adaptar o cristianismo ao paganismo e vice-versa. Isso causou o que podemos chamar de paganização da religião cristã. Então, Constantino, que era o imperador nesse tempo que a gente já vai ver aí, a lenda, ou a história, na realidade, diz que ele teve uma visão. Constantino, existem controvérsias, irmãos, mas uma das fontes históricas diz que Constantino, no princípio do reinado dele, ele era um imperador muito derrotado. Diferente da maioria dos imperadores romanos. A maioria dos imperadores romanos eram grandes vitoriosos de guerra, só que Constantino não era. E aí um dia indo para a batalha, diz que ele estava em meditação e ele pedia ali na oração dele uma forma dele vencer a guerra e dele levar o Império Romano ao auge. Diz que próximo das margens de um rio ele teve uma visão. Ele olhou para o céu e ele viu uma nuvem em forma de cruz. E no outro lado ele viu o sol. E aí ele viu que o sol se aproximava da nuvem, mas que a nuvem vinha e cobria o sol. E aí ele fez uma pergunta: mas como isso? E aí o demônio, na realidade, que apareceu para ele ali, disse: fazendo isso, vencerás. Constantino entendeu, a partir dessa visão, que ele deveria pegar o cristianismo, que é a nuvem em forma de cruz, e cobrir o sol, que é símbolo do paganismo. Ou seja, não destruir o cristianismo, nem destruir o paganismo, mas misturar um com o outro. Misturar a descendência de Caim com a descendência de Sete. Misturar o joio com o trigo. É a mesma estratégia de Satanás lá do princípio. E foi isso o que ele fez, irmãos. Pode passar, Juliano. Os conceitos básicos para o estabelecimento da doutrina da Trindade surgiram dentro desse contexto, então, como forma de conciliar o culto politeísta dos pagãos com o culto cristão de adoração ao único Deus. Ou seja, os cristãos creem em um Deus só. Os pagãos creem em vários, e principalmente em 3. Como fazer? Uma boa forma, entre aspas, para agradar cristãos e pagãos seria o estabelecimento de um culto de um Deus formado por 3 pessoas. Desta forma, mais uma pessoa foi introduzida na unidade do Pai com o Filho. Agora não mais dizem como Cristo: eu e o Pai somos um, mas sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um.
De acordo com a Wikipedia, olhem a data. Conhecem a Wikipedia? A Wikipedia é uma das enciclopédias, creio que é a enciclopédia mais famosa que tem na internet. Tá? O primeiro concílio de Nicéia teve lugar em 325 d.C., durante o reinado do imperador romano Constantino, o primeiro imperador romano a aderir ao cristianismo, entre aspas. Foi a primeira conferência de bispos ecumênica da Igreja Católica. Que ano que foi o concílio de Nicéia? 325. Pegando agora as 7 igrejas. O ano 325 vai bater em qual igreja, irmãos? Qual igreja, João? Pérgamo. A igreja que nós começamos a falar. A igreja onde surgiu as falsas doutrinas. Onde a palavra começou a ser adulterada. Igreja de Pérgamo, irmãos. Foi realizado esse concílio. Pode passar, Júlia. Naquela ocasião, a igreja atravessava uma grande controvérsia com relação à natureza de Cristo. Vendo o império dividido nessa questão e almejando a unidade, Constantino convocou para o verão de 325 d.C. os bispos de todas as províncias. Um grande número de bispos atendeu à convocação de Constantino para o primeiro concílio de Nicéia, que foi aberto formalmente em 20 de maio daquele ano. Vamos lá. Após um mês, ou seja, a convocação foi no dia 20 de maio. Em 19 de junho foi promulgado o Credo de Nicéia. Depois deles fazerem a reunião, do dia 20 até o dia 19, ou seja, um mês durou, saiu o Credo. O que é o Credo? O Credo era um documento preparado pela liderança da igreja. Quem era a liderança da igreja nesse tempo? Constantino e o papado, ok? Que ainda não tinha se estabelecido oficialmente, mas já reinava. Que continha as crenças fundamentais que todos os cristãos deveriam professar. Quem não professasse esse conjunto de doutrinas era expulso da igreja. Isso aconteceu com alguns bispos que discordaram do Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia é mais ou menos o que na igreja adventista, eu não sei nas outras igrejas, eles chamam de Nisto Cremos. Quem discorda de alguma doutrina do Nisto Cremos na igreja adventista, o que eles fazem? Mesma coisa que a igreja católica fazia. A igreja católica ainda era um pouquinho melhor, porque ela ainda dava a chance da pessoa vir diante dos membros e defender aquilo que ele acreditava. A igreja adventista nem isso deu, né? Os irmãos que passaram por isso sabem que a exclusão foi feita sem oportunidade de defesa nenhuma. Próximo, Juliano. O Credo de Nicéia. O que dizia o Credo de Nicéia, então, irmãos, no ano de 325? Creio em um único Deus e Pai onipotente, que fez o céu e a terra, e em um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, consubstancial com o Pai, que desceu dos céus e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Se a doutrina simplesmente dissesse que eles acreditassem no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, tudo bem. Só que eles dizem que o Espírito Santo é Senhor e deve ser adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. E aí que entra, irmãos, o problema. Esse foi o Credo de Nicéia. Passou o tempo... Pode passar, Juliano. Oi? Mistura. Isso, exato. O diabo é assim. Né? O diabo ele não vai simplesmente colocar para você a mentira descarada. É um pouco de mentira com bastante verdade até. Né? Ele falou de Deus o Pai, nós cremos, de Jesus o unigênito, nós cremos, do Espírito de Deus que procede do Pai, nós cremos, só que daí vem um pinguinho de verdade ali. Um pouquinho depois do Credo de Nicéia veio o Credo de Atanásio, que era um dos sacerdotes católicos também, muito respeitado. Atanásio. É muito respeitado Atanásio dentro do catolicismo. A fé católica é que veneramos um único Deus. Veja como eles foram de pouquinho em pouquinho melhorando a doutrina, né? Colocando mais do paganismo. Primeiro era Pai, Filho, cremos. Aqui já não, aqui já foi descarado, parecido bem com o paganismo. Um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Outra é a pessoa do Pai,
outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus e Senhor, o Filho é Deus e Senhor, e o Espírito Santo é Deus e Senhor. Irmãos, isso daqui é bem o que o Adventismo hoje diz. Até um certo tempo, o Adventismo e outras igrejas diziam que eles criam na Trindade, 3 pessoas e tal, mas nunca se declarava abertamente que cria-se que o Espírito Santo é um Deus. Hoje é muito claro isso, o nosso Deus, Espírito Santo, fala-se nas igrejas, fala-se nos louvores e nas orações. É falado abertamente, assim como o credo católico. Mas assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa a Deus, e Senhor em particular, do mesmo modo somos impedidos pela religião católica de dizer 3 deuses ou 3 senhores. É uma baita de uma confusão, irmãos. Isso daqui chega a ser uma agressão à razão. Como a gente acabou de ler ali no livro de Pedro, o leite racional não falsificado, uma doutrina dessa é uma agressão. Como que você vai entender 3 em 1, mas esse 1 não são 3, e os 3 são 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são 1? Chega a ser absurdo, né? Não se explica. Não se explica. E o credo católico de hoje? A igreja estudou este mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigação decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas umas da outra. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, que a gente acabou de ler, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e no entanto não são 3 deuses, mas um só Deus. É bem simples de entender, a maneira como eles colocam ali. Isso está no Catecismo Católico de hoje, página 12, e também número 1248 da editora Santuário, e ali está o restante. E o nosso último slide, irmãos. É importante lembrar só que o Concílio de Nicéia não estabeleceu apenas os fundamentos para a doutrina da Trindade. Outras decisões foram tomadas pelos bispos da Igreja Católica nesse concílio, e uma delas, outra decisão do Concílio de Nicéia, isso está na Wikipedia também, foi a transferência do dia de descanso semanal do sábado para o domingo. Agora, não bastasse tudo isso. Bom, aqui estão as datas que a gente tinha colocado para os irmãos entenderem. Constantino, o imperador. Agora nós podemos entender por que nesse período o trono de Satanás se instituiu. Qual que é a doutrina de fato, ou as doutrinas pelas quais Satanás ele é adorado mesmo? Trindade e o domingo, que é o dia do sol, E as duas vieram dentro desse período de tempo. Por isso que diz que a igreja habitava onde estava o trono de Satanás. As principais doutrinas dele surgiram durante esse período. Eu queria colocar aqui algo para os irmãos, que quando eu descobri, irmãos, fiquei assim bem espantado até como que as coisas elas vão se confirmando. A bênção trinitária em latim, ela se diz assim: Dei Pater Filii, a bênção trinitária em latim, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então essa daqui é a bênção trinitária. Dei Pater Filii, daí vem o et, Spiritus Sanctus. Vamos fazer então o que a Bíblia diz para a gente calcular o número da besta. Já que essa doutrina tem uma relação com a besta, com o catolicismo e o papado, D é quanto? Quanto? 500. Vou colocar meio grudado aqui porque não tem espaço. E não tem valor numérico. I, 1. Não, 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 não. F não. O I, 1. O L. 50. O I, 1. E o I, 1. E não, S não, P não, o I. O 1, R não, o I 1 aqui também, T não e o V. 5, S nada, que nada, nada, aqui. C, 100, T nada, V, 5. Vamos lá.
500 com 1 dá quanto? 501. 50 com 1 com 1 com 1? 53. Aqui, 7. E aqui, 100 com 5? 105. Vamos lá. 7 com 3? Com 5. 15 com 1? 6. Sobe 1. 1 com 5? 1 com 5? Coincidência? Será, irmãos? Tudo que tem envolvimento com o paganismo, a gente vem e Deus ele nos dá todas as brechas para que a gente identifique, irmãos, de que essa doutrina é uma doutrina de origem pagã. Também bate o nome, o próprio título dos papas, Vicarius Filii Dei, Dux Cleri, que foi um título que os papas receberam a partir de 538. Dux Cleri significa chefe do clero, chefe da igreja, também da 666. Entende? Então, irmãos, essa é mais uma. A bênção trinitária é uma doutrina que dá o 666, mostrando que é uma doutrina de origem pagã, e não só pagã, mas diabólica, criada por Lúcifer lá no céu, como a gente começou no início do nosso estudo. Agora, para a gente ir para a reta final do nosso estudo, irmãos. Quando eu descubro que o meu corpo congregacional, o meu grupo de estudos, quando eu descubro que essa doutrina faz parte daquela instituição a qual eu vou, eu congrego e eu aceito, o que Deus espera de mim? Olá, seja bem-vindo a mais um programa A Verdade sobre o Fim. No nosso último encontro, nós estivemos estudando sobre a primeira mensagem angélica encontrada em Apocalipse 14, versículos 6 até o 7. Nós vimos que aquela mensagem é apresentada por um anjo, o anjo que representam todos aqueles verdadeiros servos do Senhor, e aquele anjo representam as pessoas em verdade que anunciam o temor a Deus, a necessidade de se dar glória a Deus, mas o foco daquela mensagem é o tempo do juízo e a necessidade de se adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje nós estaremos estudando sobre a mensagem do segundo anjo. A mensagem do segundo anjo, ela vem em continuidade à mensagem do primeiro anjo. Mas antes de nós darmos sequência ao capítulo 14 do livro de Apocalipse, nós iremos fazer uma leitura de um texto no livro de 1 Reis. A história do profeta Elias, que retrata um pouco daquilo que possivelmente tem acontecido com você ao ouvir a mensagem do primeiro anjo no nosso último encontro aqui do programa A Verdade sobre o Fim. Acompanhe comigo a leitura. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 até o 8, diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Nós já vimos em alguns dos nossos encontros aqui que Elias é um representante daquele povo que nos últimos dias se posicionará verdadeiramente ao lado do Senhor dos Exércitos, ao lado do único Deus Criador dos céus, da terra, mar e tudo o que neles há. O profeta Malaquias anuncia o aparecimento desse povo, o último livro da Bíblia. O último livro, em verdade, do Antigo Testamento. Nos últimos versos deste livro, ele anuncia a vinda do profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Elias representa eu e você. Se é que nós acreditamos que somos chamados para fazer a diferença nesse cristianismo. E a história conta que Elias, quando pressionado por uma mulher, nós já vimos também aqui no programa que mulher representa a igreja, chamada Jezabel, ele foge.
foge da missão pela qual Deus o levantou. A missão evangélica, a comissão determinada sobre a vida dele. E a Bíblia diz que um anjo vem agora para despertar Elias. E nós estudamos na semana passada que Deus envia um anjo, um mensageiro para te despertar. Despertar do sono e despertar da fuga espiritual que talvez você esteja passando, de onde você está e que Deus gostaria de te usar como um reformador, como aquele que traz e resgata as verdades para estes dias em que nós estamos vivendo. Mas Elias, o verso 5 e 6 do texto que nós lemos, diz que ele deita então e dorme e o anjo vem e dá um pão para que ele coma. Você comeu o pão do primeiro anjo na semana passada, mas ao comer aquele pão, olha o que Elias fez. Olhou e viu então junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Talvez você não tenha entendido a importância da mensagem do primeiro anjo, mas Deus te apresentou verdades que são verdades presentes e que Deus espera que a partir de então você tome uma decisão na tua vida. E sabendo disso, assim como Deus fez com Elias, Deus talvez tenha visto que você ainda não se despertou do sono em que você se encontra. E Deus vem agora, na sua infinita misericórdia, e envia, versículo 7, um segundo anjo. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. A mensagem do segundo anjo vai apresentar a você um caminho a ser percorrido, uma mudança na tua vida. E é para lá que nós vamos agora estudar essa segunda mensagem angélica. Nós vamos ao texto de Apocalipse, capítulo 14, e no versículo 8 nós vamos encontrar a mensagem do segundo anjo, onde diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui agora nós precisamos estudar uma série de símbolos que vão nos ajudar a entender de quem o segundo anjo está falando quando ele apresenta ali a queda de Babilônia. Babilônia hoje não existe. O anjo não poderia estar falando ali da Babilônia literal, daquele império babilônico, porque esse já foi destruído. E muito menos de Iraque ou Irã, ou aqueles países que estão localizados no Oriente Médio, porque o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Como nós já vimos, os próprios anjos ali representados representam a mim e a você, como mensageiro de Deus que tem a incumbência de anunciar estas mensagens para estes últimos dias. E agora, a primeira pergunta que nós vamos precisar responder é: quem é Babilônia? Para que nós então possamos entender quem caiu, quem é que prostituiu o mundo e quem é que tem dado a beber do vinho da sua fornicação. Quando nós falamos de Babilônia, é natural que nós nos recordemos de uma história bíblica que é muito comum entre as pessoas. A própria palavra Babilônia ela é derivada da palavra Babel. Como o pedreiro é derivado da palavra pedra. Babel, a torre de Babel, Gênesis capítulo 11, certamente você já ouviu falar dessa torre, ela representa aquilo que é o espírito e a vocação e o desejo que move tudo aquilo que recebe o título de Babilônia. Babel tinha um cabeça, Nimrod. E curiosamente o nome Nimrod no idioma original do Antigo Testamento, que é o hebraico, somando então ali as letras do nome Nimrod, nós temos o número 666. Babilônia também era caracterizada por diversas doutrinas que moviam então aquele império. Eles acreditavam em vários deuses e o que regia toda a religião politeísta babilônica eram 3 divindades principais: Nimrod, Semíramis e Tamuz. Deus Sol, Deus a Lua e o filho do Deus Sol, que eles acreditavam que havia nascido no dia 25 de dezembro e falecido aos 33 anos de idade. Também criam naquilo que nós conhecemos hoje como Quaresma, 40 dias aonde o próprio livro de Ezequiel, capítulo 8, comenta que mulheres ficavam chorando a morte de Tamuz. Acreditavam na imortalidade da alma
e acreditavam na adoração e no culto ao Deus Sol. Falando sobre a Trindade, nós gostaríamos aqui apenas de que você prestasse atenção em algo muito importante. A doutrina da Trindade, como nós já vimos no nosso último encontro, não é uma doutrina bíblica. E nós acompanharemos agora aqui como essa doutrina ela recebe a marca do que nós vemos na Bíblia, o número da besta, o número do seu nome, e essa é uma doutrina que demarca, que determina todo o culto e a adoração babilônica, como anunciada aqui no livro de Apocalipse. Nós vemos aqui, portanto, Dei Pater, Filii et Spiritus Sanctus, que representa em latim a bênção Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é a bênção trinitária. E somando então as letras ali dos algarismos, os algarismos numéricos das letras ali em latim, nós temos Dei 501, Pater não tem nenhum valor numérico, pois as letras não têm valor numérico no latim, Filii 53, et nada, Spiritus 7 e Sanctus 105. Somando então todos os números ali, nós temos o 666. Nós vemos então que essa doutrina, ela não é uma doutrina divina, uma doutrina bíblica. Essa doutrina é uma doutrina babilônica. E a igreja que, como nós vimos na última semana, dá origem a essa doutrina é a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que diz ser essa doutrina a base das suas crenças principais. E se nós vamos então à palavra de Deus agora, nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 17, como nós já estudamos, nós vamos encontrar aqui o seguinte: Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós já vimos, e no nosso estudo da semana retrasada, que essa mulher, essa Babilônia aqui de Apocalipse 17, representa o papado, ou o catolicismo romano. Uma igreja que se levantou, infelizmente, de forma corrupta e que tem anunciado ao mundo, tem parecido ao mundo como uma igreja cristã, só que em realidade ela mesmo intitula-se como uma igreja romana, mostrando a ligação que tem com a própria religião romana, do Império Romano do passado, que vem de origem da religião babilônica. Por isso, essa igreja hoje, ela é responsável pela difusão no cristianismo dessas doutrinas e tradições, como nós acabamos de comentar: Trindade, imortalidade da alma, a própria concepção que existe hoje do Natal e da Páscoa. Afinal de contas, desde quando o coelho bota ovo? Em realidade, o próprio símbolo do coelho para os babilônicos é símbolo de ato sexual, de sexualidade. Existe inclusive hoje uma marca de uma empresa que promove a questão da sexualidade, que usa o símbolo do coelho como sua marca. E aí nós então nos questionamos: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Será que essa Babilônia, a queda de Babilônia, como nós lemos em Apocalipse capítulo 14, verso 8, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Será que essa Babilônia representa apenas o catolicismo romano? Nós vamos agora ver uma declaração do Papa Bento XVI. Uma declaração que vem em confirmação àquilo que nós acabamos de ler na Palavra do Senhor. A Igreja Católica
é a mãe de todas as igrejas cristãs. Por isso, outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Nós acabamos de ler em Apocalipse 17, verso 5, dizendo que a Babilônia é apenas a mãe. Mas toda a mãe possui também filhos. E o que Bento XVI disse aqui, onde nós acabamos de ver, é exatamente isso. Se as outras igrejas, as igrejas protestantes, não devem ser chamadas de irmãs da Igreja Católica, é porque a Igreja Católica considera essas igrejas como suas filhas. E a pergunta que nós fazemos é: quando uma igreja, quando uma denominação religiosa passa então a ser considerado biblicamente uma filha de Babilônia ou uma filha da Igreja Católica? Existem três coisas que aqui em Apocalipse 14, verso 8, nós encontramos que identificam então características de Babilônia. Seguiu-se, Apocalipse capítulo 14, verso 8, seguiu-se outro anjo segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós temos aqui três coisas que identificam uma igreja babilônica, uma denominação babilônica. Em primeiro lugar, o próprio nome Babilônia, que representa confusão como a origem do seu nome lá na Torre de Babel. Em segundo lugar, o vinho. E em terceiro lugar, a prostituição. Vinho representam as falsas doutrinas, como nós já vimos em um dos nossos encontros. O vinho de Babilônia embebeda, ao contrário do suco de uva que representa o sangue de Jesus, que é puro, o suco de uva sem fermento. Representam as puras doutrinas da palavra de Deus. Mas essa Babilônia apresenta doutrinas falsas, doutrinas que embebedam, doutrinas que embriagam e que desviam as pessoas do caminho de Deus. Portanto, a primeira característica de uma igreja babilônica é a aceitação de doutrinas e tradições que procedem do catolicismo romano, como a Trindade, como a imortalidade da alma, como o Natal, que é uma tradição do catolicismo romano e da Babilônia do passado. Em segundo lugar, a prostituição representa um abandono da verdade. Prostituir-se é se vender por interesse. E isso é característica também de Babilônia. E em terceiro lugar, Babilônia tem uma relação com o mundo. Quando o mundo entra na igreja, é o terceiro sinal de que essa igreja ela se converteu numa igreja babilônica. Portanto, três características: o abandono da verdade, a aceitação de doutrinas e tradições de Roma, de Babilônia, da Igreja Católica e, em terceiro lugar, o mundo entrando na igreja. Agora, quando nós tomamos conhecimento disso, quando eu identifico que a minha denominação, quando eu identifico que o povo com o qual me relaciono, a igreja com a qual me relaciono caiu, qual deve ser a minha atitude? Vamos agora ao texto de Mateus, capítulo 23, Mateus, capítulo 23. E aqui nós vamos encontrar algo bastante importante. Mateus, capítulo 23, verso 37 em diante. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus disse que Jerusalém ficaria deserta. Jerusalém hoje representa todas as denominações que professam adoração ao Deus verdadeiro. E Jesus disse que Ele tem enviado pessoas sinceras para advertir os erros e as doutrinas falsas que estão sendo inseridas ali dentro. Só que a palavra nos mostra que essas igrejas, essas denominações, elas não têm aceitado. E aí Jesus disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Como lá em Apocalipse 17, que João diz que foi arrebatado em espírito a um deserto. Assim, Jesus disse que as Jerusaléns de hoje, as igrejas de hoje, ficariam desertas. Mas desertas não de pessoas, porque nós temos visto como tem sido noticiado até na televisão,
que o cristianismo, os evangélicos, têm crescido mais do que nunca cresceram. Mas isso não é prova de que Deus está movendo e conduzindo as coisas. Percebam o que Jesus fez quando ele viu que o judaísmo estava se desviando do verdadeiro caminho de Deus. Ele disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E olhe o que Jesus fez. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus mostrou que o povo que deveria ser o povo dele o abandonou. E ele havia anunciado que o templo seria deixado deserto, mas não de povos, mas da presença dele. E a Bíblia mostra que Jesus, no versículo 1 de Mateus 24, se retirou do templo e se retirou para nunca mais adentrar aquele templo. Os discípulos, preocupados com os grandes templos, com a beleza daquele templo que era o orgulho da nação judaica, começaram agora a se preocupar: mas Senhor, como abandonar isso? Como abandonar toda essa estrutura? E é exatamente esse o problema. Quando a igreja toma o lugar de Jesus no coração do povo, Jesus precisa deixar a igreja. E é por isso que na carta à igreja de Laodiceia nós encontramos Jesus não dentro da igreja, mas batendo na porta e pedindo entrada. Jesus está fora das igrejas e das denominações de hoje. E é por isso que a mensagem diz que as igrejas caíram. Caíram porque rejeitaram a Jesus. Caíram porque estão hoje idolatrando pessoas e pastores, ao invés de exaltarem ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Caiu Babilônia. E não só o catolicismo, mas o protestantismo também caiu, porque seguiu no mesmo caminho do catolicismo romano. Mas o que tem a ver isso com aquilo que nós estamos comentando sobre a mensagem do segundo anjo? Apocalipse, capítulo 18 agora. Nós encontramos a repetição da mensagem do segundo anjo, só que agregada a algo aqui muito importante. Apocalipse 18, verso 1 até o 4 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Que mensagem esse anjo teria que vai iluminar a terra e a vida das pessoas? Então exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Não se engane. Quando Jesus é rejeitado, quando ele é colocado para fora da igreja, o inimigo toma conta. E é por isso que hoje nós vemos cultos absurdos dentro das igrejas cristãs, entre aspas. Pessoas caindo, pessoas gritando, pessoas pulando, como que animais, como aqui é anunciado em Apocalipse 18, verso 2, que essas igrejas se tornariam moradas de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E agora, qual é a atitude que Deus espera de mim e de você? Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E aqui vai a mensagem. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Jesus saiu do templo, Jesus saiu daquela nação que havia se corrompido e deixado a sua verdadeira missão para dar o exemplo do que deveria acontecer comigo e com você nesses últimos dias. Deus vem com amor agora e te convida: saia de Babilônia. Saia. Se você está vendo que a tua igreja está se corrompendo, advirta. E se não aceitar o convite, se não aceitar a verdade, Deus ele te convida a sair, para não ser cúmplice nesses pecados que ela tem cometido.
Você deve ser um reformador onde você se encontra. E o convite que Deus faz é: sai dela, povo meu. Ele não te abandonou. Ele ainda te convida a sair porque Ele te ama. E Ele sabe que você é um sincero, que está buscando não enriquecer-se, não simplesmente milagres na tua vida, milagres físicos, mas um milagre espiritual. O conhecimento da verdade que é o mais importante. Deus sabe que você tem buscado isso. E se você tem buscado isso, esse convite é para você. Sai dela, povo meu. Anuncia a queda das igrejas, anuncia a queda de Babilônia e anuncia acima de tudo a verdade. Certamente você já ouviu falar sobre a parábola do bom pastor, João capítulo 10. E olha o que a parábola do bom pastor ela nos ensina, João capítulo 10, começando no verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e preste atenção nisso aqui. Ele chama pelo nome, não todas, mas as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. É verdade que em algum momento Deus te ganhou e Deus usa as pedras realmente. Deus te ganhou para você entrar no aprisco, mas hoje a voz do bom pastor te convida a ser conduzido para fora dos apriscos corrompidos. Ele tem chamado as suas ovelhas pelo seu próprio nome. Nós somos um ministério independente, sem denominação, porque hoje as denominações têm sido conduzidas e têm sido restringidas na pregação do Evangelho verdadeiro. E hoje nós podemos ter liberdade para pregar essa mensagem. Por isso estamos fora do aprisco. Versículo 14. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Todas as que pertencem a Jesus vão sair, vão ouvir o convite. E o objetivo dessa saída está aqui no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O pasto das ovelhas, o alimento de todo verdadeiro cristão é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se você deseja um alimento sólido, se você deseja o puro alimento espiritual da palavra de Deus, infelizmente, não é dentro dos apriscos corrompidos que você vai encontrar. É fora. É na tua busca íntima com o teu Deus. Ele vai te alimentar. Para que daí finalmente aconteça o que Jesus profetizou aqui em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o desejo de Jesus. O desejo dele não é quando te perguntarem quem é o teu pastor, que você diga, o meu pastor é o pastor X, o meu pastor é o pastor Y, o meu ministério é o ministério tal. Não. O desejo dele é que você diga, que a tua resposta seja, o meu pastor é o único e verdadeiro pastor, o pastor Jesus Cristo. Quando você deve tomar a tua decisão? E com esse texto nós encerramos. Jeremias, capítulo 50, mostra o momento em que a tua decisão deve ser tomada. Jeremias 50, verso 8. Fugi do meio da Babilônia. E lembre-se, Babilônia não é apenas a igreja romana, a igreja papal. Ela é a mãe, mas as filhas são aquelas que aceitaram as suas doutrinas e tradições. Fugi do meio delas, saí da terra dos caldeus e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Deus deseja que você dê o exemplo. Deus deseja que você seja um reformador. Não espere ninguém. Seja como Daniel, que no meio de Babilônia tomou uma decisão de não se corromper com a prostituição daquele império. E Deus o recompensou por isso. E aí, finalmente, verso 13, por causa da indignação do Senhor, Babilônia não será habitada. Antes se tornará de todo deserta, qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha, em redor contra a Babilônia.
Todos vós que manejais o arco, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Ela pecou contra o Senhor. E Deus espera hoje de você uma coisa, que você embanhe as tuas flechas da verdade e que você atire contra a Babilônia. Que você seja um reformador, pregue esta mensagem, ainda que isso custe a minha e a tua vida. Mas chegou a hora de nós derramarmos o sangue por este evangelho e levantarmos a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e defendermos não a minha igreja, mas defendermos a verdade pura e santa da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê coragem e fé para que você seja um reformador nesses últimos dias. Até o próximo encontro.